ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Fortelux, fibra com JC Distribuidora, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondo Tintas, Mazute Construtora e Incorporadora, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio Refrigerantes. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. 13º episódio do ADCast. Tava com saudade desse bate-papo aqui, interessante sobre o mercado imobiliário. É o primeiro da segunda temporada e hoje a gente vai conversar sobre mercado imobiliário, sobre reforma tributária. Tudo que você precisa saber na alocação de imóveis, os impactos da reforma tributária na alocação, na venda, com a presença aqui da Sônia Schontes. Muito obrigado pela tua presença, Sônia. Obrigado por ter aceitado o convite prontamente, assim, tão rápido, né? E vamos falar um pouco sobre essa reforma aí. A Sônia, que é proprietária da Econte, assessoria contábil, e além de tudo é minha contadora, né? Isso. Conto com a ajuda dela lá nos nossos negócios, sempre dando assessoria. E tem um conhecimento vasto aí sobre a reforma tributária, vai poder falar pra gente. Sônia, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso ADCast. Cássio, obrigado você pelo convite, né? Pra gente é sempre muito legal estar falando e estar levando informação, né? Ainda mais agora com essas mudanças aí que são, né, estão vindo e cada dia é uma coisa diferente, então acho que é bem legal a gente divulgar aí o que está acontecendo nesse... E a gente precisa sair na frente, né? Precisa sair na frente, né? Se antecipar, porque é muita coisa nova, né? Eu tô meio tonto ainda, tô querendo aprender um pouco mais ainda, não sei, por isso que você tá aqui para ajudar a gente, desmistificar aí o que está acontecendo na reforma tributária. Mas antes de falar sobre a reforma tributária, eu quero anunciar aqui o nosso patrocinador, a Didio, que está aqui fornecendo água com gás, sem gás, tem energético, tem refrigerante. Muito obrigado pelo patrocínio. Sem os patrocinadores, a gente não poderia concluir aqui e realizar o nosso podcast. Muito obrigado. Sônia, fala um pouco da sua história na contabilidade, como é que você começou, quanto tempo você tem de profissão, um pouco da sua vida. Você está livre aí, pode ficar à vontade. Então, a história da contabilidade, né, eu me formei em 2004. 2004. E aí, de lá para cá sempre, né, já no curso, eu já comecei a trabalhar com contabilidade. E aí a gente vai gostando, vai se apaixonando pela área, vai sofrendo, porque a gente também sofre, né? E aí, desde lá, sempre na área. Em 2011, o Adriano era sócio de um outro escritório, aí acabou separando a sociedade e a gente montou o Econte. E como todo negócio, né, Cássio, no início, ela nunca é fácil, né? É sempre desafiador, na verdade. E na época era eu, Adriano, e mais 2, não me recordo, 3 empregados, 3 funcionários que trabalhavam com a gente. E todo ano a gente, né, graças a Deus, a gente vai evoluindo, vai aprendendo e vai desenvolvendo, conquistando, né, novas áreas. Em 2015, o Adriano resolveu virar servidor público. A paixão do Adriano é ser professor. Ele tem duas paixões, ele fala, que é contabilidade e a docência. Então, ele passou no concurso e acabou indo para Porto Velho. Eu fiquei só. E era um desafio aí, com 2 filhos, né, menores, pequenos, o escritório. E ele vinha, né, nos finais de semana e sempre me auxiliando, porque eu falo que ele é nosso mentor, né? A gente, quando tem alguma dificuldade, a gente, né, grita para ele e ele sempre nos auxilia. Então, em 2015, ele foi para Porto Velho. Eu não me recordo que ano que ele voltou, acho que foram uns 3 anos essa saída. Depois ele voltou para cá com a gente, né, no escritório, e a gente mudou de ponto, então a gente era no segundo andar, mudou pro térreo, já teve, né, um crescimento maior. Eu lembro onde era antes, eu lembro. Você lembra, né? Você subia na mesma rua, mas história melhor, né, avançaram. Bem legal, daí a gente mudou pro térreo, e aí depois de um tempo o Adriano resolveu se dedicar, né, à gestão no IFRO, né, e aí eu fiquei no escritório totalmente, não só porque, óbvio, eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Não posso deixar de falar deles, mas a gestão ficou para mim, que a gente sempre, se tem alguém que pode tomar decisão, eu sempre deixei que ele tomasse, mas chega um momento que aí eu precisei, né, falar, agora é comigo, né? Eu vou ter que me virar aqui, vou ter que dar um jeito. E aí foi, né? Eu acho que, eu falo que eu nunca tive muito medo de desafios. Eu digo que o que a vida me deu, eu sempre peguei, né? E não ia ser diferente, ainda mais na área que eu gosto muito, que é a contabilidade. Eu não ia deixar, né, passar. Então,
eu peguei e aí estamos agora com esse grande desafio aí, que é a reforma, né? A gente já passou por outros desafios, óbvio, mas a reforma, né, agora temos esse leão para encarar, né, nesse momento. É claro que para vocês não é tão complexo como para mim, que não estou na área, né? Embora eu tenha que estudar só a parte imobiliária, mas naquele dia eu fui naquela palestra que você fez lá na CIA lá, e quando você começou a falar de tudo que tem na reforma tributária, né, que para mim é o universo do mercado imobiliário. Ainda é menor, mas é muito difícil ainda de entendimento, né? Mas eu imagino para vocês o quanto de desafio que vai ser, porque são muitas mudanças, né? Mudou bastante. E aí a gente implementou lá no escritório um dia da semana, que são as quintas-feiras à tarde, reúne toda a equipe e a gente vai para a sala de reunião. E nós falamos que é a reforma de quinta. E nós vamos discutir sobre um determinado assunto, né? Referente à reforma tributária. Então, é bem bacana que a gente vai sempre se atualizando e traz a visão, né, de outros colaboradores, de outras pessoas de fora. Porque às vezes a gente lê a lei, interpreta de uma forma, e aí vamos estudar mais a fundo, ouvir outras pessoas e ver diferente, né? Então, acho que isso também agrega bastante a gente com relação à questão da reforma. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que eu lembrei no assunto. Você falou do Adriano ser professor. Vou lembrar que ele foi meu professor também, né? Pensa num cara brabo, rapaz. Chegou lá, botou uma bronca danada e não sei o quê, mas depois, foi tudo tranquilo, a gente dominou. Não, professor de boa, gente boa demais. Mas chegou lá botando pressão na gente, primeiro dia de aula, achando que ia botar medo na gente, mas não. Né? Mas é um cara, eu admiro muito o Adriano, meu amigo. Um abraço, Adriano, pra você aí que tá assistindo a gente aí. E... uma pena você não poder participar com a gente aqui, mas vou marcar um outro dia para falar só do IFRO contigo. Vamos falar sobre o IFRO lá, sobre a docência, sobre vários assuntos interessantes aí também do mercado imobiliário. Adriana, e qual é o desafio que você está tendo, além disso aí, qual que é o maior desafio para um gestor de uma empresa como de contabilidade? Eu tenho meu desafio, independente dessa parte tributária, que agora vai ser um desafio a mais, né? Como gestor imobiliário, eu tenho desafio. Certamente você tem desafio. Qual o desafio? Então, hoje nós temos um desafio grande hoje, que é a questão da mão de obra. Nós temos bastante dificuldade com relação a trabalhadores, né? A colaboradores, está bem difícil. E um desafio que a gente fala é você estar sempre atualizado. Porque todos os dias, né, a gente tem aí normas, legislação nova, instruções novas, então é um grande desafio você não deixar passar, né, nada, porque a gente, que na verdade, a gente é o médico das empresas, dizem isso, né, então a gente cuida para que a saúde dela esteja bem. Se eu deixo passar ali alguma coisa, eu posso deixar de orientar meu cliente, né, da forma correta de agir, e aí reflete, na verdade, geralmente no bolso, né. Eu sinto um pouco de insegurança jurídica, né? Muita mudança e informação tudo truncada. Você tem que juntar como se fosse uma peça de quebra-cabeça, né? Juntando tudo para poder entender e demora a colocar em prática porque não tem essa clareza de informação de uma forma só, né? Muitas coisas a gente tem que decidir, né? Falar, então, para que caminho que eu vou? Óbvio que a gente vai estar sempre pautado, né, pelo que a lei diz, né, mas como tem muitas lacunas, tem algum momento que a gente tem que sentar, né, até com você às vezes fala, e agora? Nós temos essas duas opções, né, nós temos essa opção, mas tem uma lacuna, como que nós vamos fazer? E aí orientar e tentar realmente blindar para que tudo dentro da lei, né, saia da forma correta. E esse ponto também que você colocou da questão de colaboradores, isso aí é uma dor geral, né, tá todo mundo com dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo, se é muita tecnologia, se é CIA, o que está acontecendo, mas o povo não quer mais trabalhar, não quer mais qualificar, né? É difícil você encontrar gente que realmente quer. As pessoas querem um emprego, né? Não querem o trabalho, não quer se qualificar, não quer estudar. E nossa área está sempre, né, com essa deficiência. Mas a gente está rompendo esse desafio ali, então, né? Com toda essa dificuldade, eu não posso reclamar. Minha equipe estou com uma equipe muito boa. A gente teve agora no último ano muitas baixas, né? Muitos colaboradores que saíram da empresa, uns faleceram, outros engravidaram, mudaram de cidade. Eu não tenho nenhuma saída da imobiliária por insatisfação. A gente até tem uma permanência muito grande dos colaboradores lá durante muito tempo. E agora eu consegui formar a equipe novamente, formando uma equipe boa, coesa, com bons valores. Mas a gente sente dificuldade, tá sempre treinando, colocando, né? Então, assim, é difícil, mas dá para reter bons valores desde que você tenha um programa de incentivo, valorização do profissional.
qualificação, né? Eu me orgulho bastante com relação a essa questão, porque eu tenho funcionários ali de 8 anos, de 6 anos, de 4 anos. Sim. Então, eu não tenho... A minha rotatividade, ela não é muito grande, eu tenho pouca rotatividade também. Então a gente até se orgulha disso. Por quê? Porque se você consegue reter, porque o seu ambiente de trabalho é um ambiente legal, isso bacana, é uma coisa que eu gosto da imobiliária. A gente tem um ambiente bem agradável, confortável, né? Você conhece nossa estrutura lá, né? O pessoal tem liberdade para tomar café, fazer almoço, fazer janta, se quiser almoçar lá, se quiser tomar café. E o clima organizacional é interessante, né? A gente sempre incentiva, a gente bonifica, então é uma forma que a gente tem. Acho que é por isso que a gente, no meio dessa crise toda de colaboradores, a gente consegue, né? Consegue ainda. Sobressair. Sim. Embora, óbvio que, no caso, o meu ambiente é mais formal, eu não consigo ter, né, algumas coisas que alguns ramos já conseguem ter, mas a gente ainda tenta, né, ser mais descontraído, ter esse ambiente mais favorável, né, mais agradável. Então, eu acho temos esse ponto comum, nós estamos vencendo, graças a Deus, estamos vencendo essas barreiras aí. Vamos falar, então, da reforma tributária, que isso aí não é um problema. Mas antes de continuar, Sônia, eu queria falar sobre os patrocinadores que apoiam o nosso podcast. Nós temos bons patrocinadores, graças a Deus, somos bem relacionados, temos bastante apoio. Primeiro aqui da nossa amiga Marli e o Gabriel, do Despachante Garbinato, que a gente tem o apoio deles em toda a parte de documentação, regularização, aprovação de projeto, escritura, alvará, BITS, enfim. Marli, lá e o Gabriel, do Despachante Garbinato, muito obrigado pelo patrocínio de vocês. Rondotintas, do meu amigo Alisson, maior loja de tintas automotiva e imobiliária, nem se discute nesse ponto, né? Um grande parceiro, sempre fui cliente deles lá, continuo sendo cliente. Quando eu construí a casa, agora na área imobiliária, eu sempre compro lá. Material de qualidade, atendimento bom, obrigado, Alisson, pelo apoio. E Rodrigo Campos, arquiteto, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Campos, não conheceram ainda, né? Não, o Rodrigo ainda não. Um grande arquiteto, aqui de Ariquemes, foi para de Paraná, se formou lá, trabalhou muitos anos lá, voltou e está fazendo um bom trabalho. O cara esteve aqui conosco também, um arquiteto profissional, muito bom, rápido, ágil, bem solícito. Digo obrigado pelo apoio. Eu indico aí o Rodrigo Campos aí para quem quiser fazer projeto. Agora vamos lá naquilo que realmente interessa, que mexe com o bolso proprietário. Vamos falar dos impactos da reforma tributária? Fala pra gente, Sônia, de uma forma genérica, qual é o maior impacto, quais os impactos da reforma tributária, o que essa reforma tributária vai impactar? A gente está falando do mercado imobiliário, né? Na alocação de imóveis. O que você pode falar pra gente? Então, na verdade, a gente vai ter que ver vários pontos, né? O principal vai ser a carga tributária, né? Antes você não tinha o pagamento, né, de alguns impostos que a IBS-CBS vai trazer. A alocação antes ela não pagava ISS, né? E nem o ICMS. Né? Então, hoje vai virar o IBS-CBS que vai incidir sobre a alocação dos imóveis. Então, o princípio é aumento de carga tributária. E uma fiscalização maior, né? Porque assim, a gente tá falando muito da reforma tributária, que vai ter que pagar imposto, etc e tal, mas o que mais está pegando aí, eu acho que não é nem a questão só do aumento da carga tributária, mas é o fato de agora ter uma fiscalização maior, um cerco maior, para que não haja sonegação, né? Porque o imposto sempre foi devido, sim, mas as pessoas não pagavam. Na verdade, o que vai aumentar vai ser a rastreabilidade. Vai ser possível rastrear um imóvel. Tem o CIB, né? Que todo mundo está falando, que é o Cadastro Imobiliário brasileiro, o CPF dos imóveis. Então, quando eu tenho uma identificação de um imóvel, eu consigo saber para quem está alocado, né, o valor de pagamento. Então, tudo isso é possível você hoje rastrear. Então, o CIB é um cadastro imobiliário brasileiro. Isso, o CPF, né, dos imóveis. Não é isso, mas é como se fosse, Em né? quanto tempo que vai estar implantado o CIB? Então, já para a partir de julho já começar o cadastro do CIB. O CIB não é você que vai lá e vai fazer o cadastro do seu imóvel, vai ser a prefeitura que vai emitir o cadastro dos imóveis. A partir de julho, para que já comece a fazer o cadastro primeiro nas metrópoles, né? Depois, cartório também está envolvido nessa... Na verdade, hoje tem a prefeitura e o cartório, né? Hoje o cartório já faz, né, a transmissão quando tem a compra de um imóvel, ele já transmite para a Receita Federal, né? Através da matrícula e tudo, o CPF. Então, o cartório hoje vai ser quem mais vai fazer essa informação, porque quando chega, faz uma transferência, isso a gente fala com relação à venda, né? A locação daí não vai estar envolvido o cartório, mas a venda, sim, ele que vai fazer provavelmente a comunicação à Receita Federal, que houve a venda daquele imóvel e o valor, né, para ser calculado aí a questão dos impostos.
Uma coisa também que vai estar pegando muito além do CIB é o fato da gente ter hoje uma tecnologia muito robusta na questão da IA, que pode fazer uma análise e cruzamento de dados, Sim. né? Inclusive, essa semana aí teve a regulamentação da Receita Federal da forma de utilização da IA para a questão da fiscalização, que é o que ela mais tem interesse mesmo. Então, já foi regulamentada. Permitindo que use mesmo a IA. Que use a IA, a forma de ser usada e tudo mais. Então, a gente vai ter aí maior restabilidade. Isso é certo, né? A gente não vai ter essa dúvida com relação a isso. Tem uns céticos ainda que acham que não, porque não consegue rastrear tudo, porque é muita informação, porque tem que pegar só os peixes grandes, os peixes pequenos não pegam e tudo mais, né? Então, só que isso é quando não tinha tecnologia, né? Agora vai ficar mais... Talvez eles não consigam aplicar para todo mundo, não sei, mas eu tenho certeza que fiscalizar e pegar a sonegação, eles podem pegar. Sim, e aí lembrando que a Receita Federal, ela fiscaliza os últimos 5 anos. Então, eu falo, eu não declarei esse mês, estou tranquilo, não caí. Não, ela tem os últimos 5 anos. Você pode estar aqui e chegar aí, notificação, né, que vai começar a IA agora, então pode chegar aí até... Quer dizer, ela pode começar com a IA agora, pegar todo mundo, mas assim, vamos pegar os peixes grandes primeiro, mas só que se você vai, algum momento vai chegar em você. E aí exige aquele efeito, né? Aquele efeito, por exemplo, pegou um amigo meu que fazia errado, então eu já fico meio receoso. Então, vou procurar trabalhar da forma correta para que também... Porque as multas são pesadas, né? Ela não vai falar, olha, se regulariza, não, ela já vai aplicando penalidades. Então, às vezes vem esse efeito, ela penalizar alguns, né? Para que os outros aprendam com aquela e não façam mais. Sim, é o bode expiatório. Exatamente. Mas também tem um fato que você me falou naquele dia lá, que que a lei foi feita de uma forma para que os consumidores entreguem uns aos outros, e no caso da locação... Como é que vai acontecer com a locação? A locação, ela vai ter que ser declarada. Primeiro, a gente vai ter que entender o que é contribuinte do IBS e da CBS na locação, né? Então, por exemplo, eu tenho um único imóvel, eu recebo lá R$1.000 de aluguel todo mês. Eu sou contribuinte de IBS e CBS? Não, eu não sou contribuinte, eu não tenho que preocupar, eu não vou pagar imposto. Estamos falando de IBS e CBS, nós não estamos falando do imposto de renda, que o imposto de renda vai continuar como era, isso não mudou. Então, se eu tenho um imóvel... Vai continuar como era a obrigação de pagar, só que agora mais fiscalizada por causa desse cruzamento de dados, por causa do CIB, por causa... Exato, porque antes, né, eu não declaro, tinha aquele acordo, eu não declaro, você não declara, a Receita não ficou sabendo, não teve problema, mas hoje, até se você tem a conta de energia elétrica naquele imóvel, ela vai saber que está você morando lá e que você está pagando. Então, definindo que se eu sou contribuinte de IBS e CBS, né, então eu tenho que ter, para que eu seja contribuinte, né, de IBS e CBS, tem que ter 3 imóveis e 240 mil de recolhimento, de recebimento de aluguel anual, né? Condicionado, somatório, outro. Um e outro. A lei não fala um ou outro, ela fala um e outro. Mas aí ela também fala assim, a partir de 20% do 240 mil, eu já sou contribuinte de IBS. Então, se eu sou tenho um grande barracão e recebo 25 mil mensal, que somando, né, vai dar mais de 240 mil anual, eu já sou contribuinte, mesmo tendo um único imóvel. Porque passou 48 mil... 20% do 240. Ah, tá. Porque passou 20% do 240. Isso. O 240... Eu não tenho 3 imóveis... Isso, mas só que eu passei 20% de 240, que é o meu limite total. Já é contribuinte. Já é contribuinte de IBS e CBS. Então, tem que analisar essa situação, né? Se você é contribuinte de IBS e CBS, vai recolher normal e além do que você já recolheria do imposto de renda mais IBS e CBS. Tem reduções, tá? Então, assim, hoje a alíquota, a gente fala de uma alíquota, a gente fala do IVA, né? Que é o IVA dual, porque é o IBS e CBS, o IVA é o Imposto de Valor Agregado. Aí dentro dele se desmembra em CBS e IBS e CBS. E o aluguel vai decidir os dois. Em 2026. Por que os dois? Qual é a sigla deles? É o IBS e CBS. Mas significa o quê? IBS? Qual que é a sigla? Imposto de Bens e Serviços. De Bens e Serviços. E o outro é? Contribuição dos Bens e Serviços. Uma é federal e outra por exemplo, o IBS é o ISS e o ICMS, né? E já a CBS são os impostos federais, PIS e COFINS. Ah, tá. Um é o estadual, outro é o federal. É nisso. Então, quando a gente fala de alíquota, a gente não tem uma alíquota definida ainda. Também dizem que a partir de julho vai ser lançada, né, a alíquota que a gente vai pagar de IBS e CBS. E só que tem reduções. Não tem alíquota ainda? Não temos alíquota ainda. A gente sabe que vai ter uma alíquota que dizem ali que vai ser em torno de 25 a 27,5, né? Mas não tem alíquota definida. Essa alíquota é além do imposto de renda, você está falando só o CBS e CBS. Estamos falando de IBS e CBS. Mas temos redutores.
Né? Sim, Vamos ver as partes chegar boas, nessa né? parte aí, vamos chegar nessa parte. Você me comentou sobre isso, vamos chegar nessa parte Vamos chegar aí. Inclusive, eu fiquei na dúvida sobre a questão da redução, da dedução e do crédito, né? crédito. Que você precisa explicar isso pra gente, porque isso aí é difícil de entrar na cabeça. Não, mas vai ficar claro. Então quer dizer que agora o cara não vai conseguir sonegar, porque o sistema vai cruzar lá os dados do locatário e do locador. Eu ia falando e acabei não finalizando com relação a essa questão. E aí, por exemplo, hoje eles criaram as penalidades. Se eu sou o dono do imóvel e eu não declarei, eu vou pagar 70% do valor do imposto de multa. Além de pagar o imposto, eu vou ser penalizado. E você, que é o inquilino, se você não declarou, você vai pagar 20% do valor também. Então, quer dizer, o inquilino, se ele declarar, ele não paga nada. Se ele não declarar, ele paga a multa. Logo, ele vai declarar. Né? É o que o governo fez, colocar uns contra os outros, exatamente. Né? Colocou assim, a própria população para fiscalizar o pagamento do imposto, né? Exatamente. E é o que eu tenho falado para os clientes. Não, mas vai ser, olha, não é assim não, vai ter fiscalização, o locatário vai te entregar, você tem que se organizar. Mas o povo ainda tá muito tranquilo, né? Porque, igual você disse, tem agora, né, o dedo duro, né? Eu não vou deixar de declarar porque eu paguei, porque eu posso ser penalizado. Sim. Então, se eu declaro e aí o cliente não declarou, né? O locador, né? Não declarou, ele vai ser penalizado em 75%, que é bem mais pesado da multa dele. Não tá fácil, não. O negócio, o bicho pegou mesmo, vai ter que se adequar e acabou. Sim, não. Agora... Porque vai ficar muito difícil omitir essa receita de aluguel. Vai, né? Justamente, eu falo por conta do CIB. O CIB vai cruzar as informações. Então, quando você entra no imóvel, a primeira coisa, energia elétrica você vai ligar. Então, vai ter todo esse cruzamento, né, de informação. Sim. Você ligou energia elétrica do seu nome, mas como é que você... Quem é você? Tá morando aí por quê? Porque tá... Sim, qual que é a tua relação nesse negócio aí? E a gente fala que com a IA é muito mais fácil. Por quê? Porque hoje ela fala assim, cruza CPF com endereço. Pronto, ali já... Na hora. Hoje é muito mais fácil, né? O pessoal, assim, eu penso que algumas informações... Porque é tanta coisa, né? Igual você falou. A alíquota vai vir ainda. O CIB está sendo criado, né? Nós estamos num ano de transição, né? 2026 é um ano de transição, né? É a alíquota teste esse ano. Então, como tem tanta coisa, o que eu entendo, o que eu percebi, né? As coisas vão sendo implementadas ao longo do tempo, até para dar tempo de você dirigir toda a informação. Então, essa informação da multa do locatário, em algum momento, ela vai vir de uma forma muito mais pesada, muito mais transparente, para que todo mundo saiba. Né? Então, lá na frente, calma, ainda vai chegar esse terror ainda, né? Não, eu acredito que pouco a pouco o governo vai implementando, né? Pouco a pouco. 2026 é teste, esse ano não tem cobrança de nada. É necessário destacar para as empresas as notas fiscais, mas não tem cobrança. Aí já o 2027 já inicia a cobrança total do IBS e a CBS 2029. Mas ainda começa, mas ainda é progressivo, né? Não é... O IBS já começa em 2027, né? Normal. E aí a CBS, sim, dela é progressiva. Ela vai começar em 2029 e vai finalizar até em 2033 com a alíquota total. Um é de imediato, em 2007, o outro é progressivo. Entendi. Entendi. Aí, no caso... Na locação é os dois. Na locação vai ser os dois. Aí, no caso, só pra gente recapitular, o CBS substitui o... A CBS é o PIS e COFINS. PIS e COFINS, que é o federal. Exatamente. E o IBS... O ISS e o ICMS, que é o estadual. Esse é 2007 imediato. Já. Estadual e municipal. Já. Esse é 2007 imediato. E o CBS, 2000... Não, ao contrário. Ao contrário? Ao contrário. O município e o estado, eles vão ter esse tempo de adequação, porque são muitos municípios e muitos estados, né? Entendi. E aí já o federal não, já é o que é o ano que vem, já inicia total. Entendi. Você vê, até a gente aí se confunde, porque é IBS pra lá, CBS pra cá, e ainda tem o IVA, e aí tem o IES, então a gente vai ainda, mesmo vendo isso diariamente, a gente fala, peraí, qual que é? Deixa eu pensar aqui. Agora, nessa regra de 3 imóveis, quando você fala que são a regra de 3 imóveis e 240 mil, nós temos um cliente, por exemplo, que tem um imóvel, mas esse imóvel dá uma renda de 20 mil para ele. Tá bom, não passou, né? Beleza. Mas esse imóvel é uma matrícula só, onde tem 10 apartamentos, que é muito comum, né? Nós temos aqui vários conjuntos de apartamentos, nós administramos alguns, onde o proprietário tem uma matrícula, um imóvel, um IPTU, 10 apartamentos, 8 apartamentos, 6, ou seja, mais de 3, né? Não passando de 20 mil ainda é
ainda vai estar dentro da regra, sim. né? Mas se passar de 20 mil, como é que o governo vai entender isso? Se é um imóvel ou mais de um imóvel? Então, essa discussão nós já tivemos lá nas quintas da reforma, né? As reformas de quinta, e aí a lei traz isso, que ela fala que o legislador vai definir o que é imóvel, o que é a definição de imóvel. Se esse imóvel, ele entende que é só um, né? Porque é uma única matrícula, se ele entende que são vários imóveis, mas ele ainda não trouxe. Então, vai vir no regulamento, provavelmente no regulamento ele vai definir como que é, se é por matrícula, se é por número, né? Como é que vai ser essa questão. Veio a lei principal e depois vai vir as acessórias regulamentando tudo o regulamento. Isso. O que vai definir no fundo é o regulamento. Mas se o governo está querendo fechar o cerco, ele não vai deixar passar essa quantidade de imóvel. Não, eu acredito que... É porque, na verdade, a gente tem que pensar, de fato, no valor. Mesmo que fala 3 imóveis, a gente olha para o valor, né? Então, se ele tiver 8 imóveis e não ultrapassou o limite de 240 mil, né? E aí tem uma coisa também que não é tão ruim, porque o 240 mil foi na publicação da lei, então ele é reajustado, acho que pelo índice de IPCA, se eu não me engano. Então já não é mais 240 mil, então já é um pouquinho maior, né? Todo ano você vai ter. Sim, até porque você vai reajustar o aluguel porque e tal, vai reajustar né? o aluguel. Então, senão logo, se tivesse 18 mil, em pouco tempo logo você passaria no limite, né? Isso, então também ele vai tendo aí essas atualizações, né? Então eu acho que hoje focar mesmo no valor. Se você tem um imóvel e recebe um valor grande, já tem que se pensar, né, e se adequar já, e se organizando desde agora. É porque a prefeitura também, assim, eu penso que essa situação desse conjunto de apartamentos acaba sendo um pouco mais complexo e demorado para pegar, porque a prefeitura vai ter que regularizar tudo isso, né? Ela, às vezes ela não sabe que tem 8 apartamentos no imóvel, né? É para saber, porque tem um projeto lá, tem um alvará, tem tudo, né? E é possível saber fazer um levantamento primeiro da documentação e depois, se não, fazer uma verificação em loco. Mas até organizar isso e fazer os cadastros de 8 apartamentos, então é muito trabalhoso para ela. Não vai conseguir fazer da noite pro dia. Por isso que estão aí vinculando aqui, para o ano que vem já vai fazer o cadastro para as capitais. Né? Porque entende, né, que as capitais têm mais recursos, elas são mais organizadas, embora sejam muito maiores, né? A gente entende que da dimensão mais, a gente entende que o interior, que é mais lento, as coisas, demora um pouco mais, ele já vai ficar para o próximo ano. Mas que 2027 já vai ter a questão dos cadastros já nas metrópoles ali. Entendi. Nas capitais. E aí, no caso, quem tiver 1 ou 2 imóveis, não vai pegar o CBS, vai pegar só o imposto, né? Mas também tem um limite de isenção do imposto. Né? Aí vai entrar no imposto de renda, que daí já é outro, né? Porque valor. O rendimento do aluguel é um rendimento normal tributável no imposto de renda. Tributável no imposto é uma renda que você tem que declarar no imposto de renda. É uma renda. Que nesse ano, a partir de 5 mil já é tributado. Então, se o cliente, por exemplo, não tem nenhuma renda, mas ele recebe um aluguel de até 3 mil, de até 5 mil, ele vai o rendimento dele está isento. Ele vai ter que verificar se ele vai estar obrigado a declarar ou não, porque não é só a renda que a gente analisa se ele é obrigado a declarar imposto de renda ou não. Tem outros fatores também, né? Mas até 5 mil ele é isento do imposto de renda, né? Aí, depois disso, já tem as alíquotas que já começam com 7,5 e vai até 27,5. Mas se ele tiver só um imóvel, não tem outra renda, só tem um imóvel, recebe até 5 mil reais, não vai pagar imposto. Quanto vale o imóvel dele? Se o imóvel dele vale 800 mil reais, ele já é obrigado a declarar imposto de renda. Por quê? Por quê? Porque a declaração de imposto é de imposto e bens. É bens e imposto. Então, se eu tenho um bem, se eu tenho bens que superam 800 mil reais, eu sou obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo não tendo renda, eu não vou pagar. Não, sim, você tem que declarar, mas não vai ter pagamento. Não vai ter pagamento, mas eu vou ser obrigado a fazer a declaração, mas eu não vou ter imposto a pagar. É porque a pessoa que é isenta, teoricamente, ela não tem que declarar, né? Entende-se que ela é isenta, ela não vai pagar. Mas ela pode declarar se quiser. Sim, pode. E deve, caso passe de 800 mil o patrimônio dela. Aí, todo ano eles lançam as obrigatoriedades. Quem é obrigado a declarar imposto de renda esse ano? O produtor rural que faturou até acima de 100 e poucos mil reais, aí quem tem bens acima de 800 mil, quem recebeu rendimentos tributados, né? Que esse ano nós estamos falando, de 2025, então a gente fala de 5 mil a partir de 2026. A gente ainda, quem vai declarar agora, em abril, começa agora em março e abril de 2025, está declarando referente ao que recebeu em 2025, né? Ele vai declarar em 26. Então, ele não está ainda nos 5 mil, né? 5 mil é de agora para frente. Ainda é a regra antiga. A regra antiga. É verdade. Mudou, mas no caso, mudou esse ano, a renda desse ano está declarada ano que vem, no caso. Ano que vem. Eu estava falando isso, inclusive, com o pessoal lá da Expresso, para a gente poder orientar, que a gente começa a se despertar agora nesse mês de fevereiro, porque o mês de março é mês de declaração. Sim. E muitos interessados em comprar Minha Casa no programa Minha Casa Minha Vida, que não tem renda, a renda informal, né, que a gente sempre orienta como documentar.
Não é nem uma produção de renda. A pessoa tem a renda, mas não sabe, não tem orientação correta de como, né? E tal. É até uma coisa que a gente briga muito, a gente esbarra muito com o gerente da Caixa, porque aos olhos dele parece que a gente está produzindo renda, né? Mas não é produção de renda. É orientar uma pessoa que é leiga, que tem uma renda lá, que nunca declarou, que nunca procurou a formalidade, a formalizar isso, né? Na verdade, ele já era obrigado, ele que não declarava, porque estava realmente na informalidade, né? Ele já recebia além do limite, né, de isenção. Né? Então, você não está produzindo nenhum documento, você está só declarando o que de fato acontece, né? A gente tem que organizar isso aí, vamos começar a fazer conteúdo aí para preparar esse pessoal para comprar Minha Casa Minha Vida, até porque vai ter um programa bom aí, já falei aqui no nosso podcast, nós vamos ter uma novidade boa aí lá no Zona Sul, bastante casa lá, para você que quer comprar casa Minha Casa Minha Vida, no programa Meu Sonho, para você acumular 2 subsídios, o subsídio do governo federal e o subsídio do governo estadual. Então, de repente, vai poder aí zerar a sua entrada, você não tem que dar nada de entrada e comprar uma casa com laje, planejada, financiada pela Caixa Econômica Federal, com uma taxinha baratinha, um juro barato, uma parcela bem baratinha, bem interessante. Então, o pequeno investidor hoje não vai entrar na nova tributação. Se ele não atingiu, né, o limite lá dos 240 mil e dos 3 imóveis, ele só tem que se organizar, né, Cássio? Porque ele tem que olhar para o futuro. Né? Falar, eu vou adquirir outro imóvel, hoje eu ainda não estou me enquadrado, mas eu já prevejo que eu vou me enquadrar, porque eu quero investir em imóvel. Sim, então, se né, já é o ramo de imóveis, então eu já tenho que pensar olhando para o futuro. Como é que eu vou me organizar para isso, né? Entendi. Eu tenho visto muitos proprietários, locadores preocupados, desesperados, perdendo o cabelo, achando que vai... Achando não, né? Entendendo que vai reduzir a rentabilidade deles. Aí eu tenho conversado e esse podcast tem exatamente essa finalidade. A gente encontra maneiras de minimizar os impactos ou encontrar soluções que a gente possa mitigar esses valores aí, né? Para não perder tanta rentabilidade. Porque vai impactar, né? Na rentabilidade do locador. Vai impactar. Mas aí também é que eu falo, você tem que olhar sempre para frente. Porque como a premissa desse imposto é que ele seja não cumulativo, plenamente não cumulativo, então, se ele é contribuinte de IBS, CBS, ele gera crédito. As empresas, né, que têm um contrato de aluguel comigo, que eu sou contribuinte de IBS, CBS, o que eu pagar de imposto, elas vão se creditar daquele valor. Por isso que fala que é não cumulativo pleno. Então, tudo que eu paguei de imposto, ele vai entrar para mim como crédito. Né? Então, não tem essa porcentagem, quanto que é o crédito ainda. Não. O crédito vai ser total, mas dependendo do valor que você pagar. Então, vamos dizer que você pagou lá, ficticiamente falando de R$100, te deu um crédito de R$100. Você vai ser apropriado todos os R$100 do crédito do que você pagou no imposto. Não estamos falando do valor do aluguel, mas sim do crédito do imposto que você pagou. Então, se eu paguei R$100 de IBS-CBS, né, no aluguel, você alugou de mim? Nossa, ficou confuso, né? Eu sou locador. É isso, você é o locador, né? Então, você usa o crédito que eu paguei de IBS-CBS. Eu paguei a mais R$10, mas você se creditou dos R$10 também. Você pagou a mais porque eu aumentei o valor do aluguel? Não, porque hoje não tem IBS-CBS. Então, hoje, se o aluguel é R$1.000, né? Não vai dar o imposto, mas vamos falar um número fácil, né? Que é fácil a gente calcular. Então, se o aluguel é R$1.000 e eu paguei R$100 de imposto, óbvio que se eu não repassar para você não mudou nada, certo? Mas você se creditou de R$100. Então, você pagou quanto de aluguel? Eu sou locatário. Se você pagou R$1.000, mas se creditou de 100, para você ficou 900. 900, entendi. Porque você entendeu? Eu tive o crédito de R$100. Você teve o crédito. Então, nessas situações, eu entendo que vai ser repassado. Mas o locatário não tem muito... O locatário, bom, se for um locatário que tem uma vida ativa de empresário, etc. Tal, de empresa, né? A gente fala de empresa. Pessoa física não tem. Não vamos falar de pessoa física. Mas eu falo quando... Porque quando a gente fala também de crédito, a gente está pensando num aluguel que é de um valor mais considerável. Um barracão que tem um valor bem mais considerável. Então, provavelmente, você vai ser, né? Vai ser contribuinte de IBS-CBS e você vai se creditar desse valor também. Então, é justo que, na verdade, você não pagou os R$1.000, você pagou 900, porque você creditou dos 100. Nesse ponto, eu entendo que o valor vai ser repassado. E porque, no caso, eu estou sendo beneficiado. Você vai continuar pagando os R$1.000, porque você vai se creditar, você vai pagar 1.100, um exemplo, né? Mas você vai se creditar dos 100, vai continuar pagando os... Para a empresa, no caso. Para a empresa, a pessoa física não. Mas a pessoa física tem aquelas outras situações, né? Nós vamos falar aí dos redutores aí também. Que no caso é a dedução, no caso. As deduções. Temos as deduções e temos os redutores.
Hoje a redução é de 70% da alíquota. Então, definimos, né? Quando sair ali, a partir de julho, sair a alíquota e definiu que foi 27%, então dessa alíquota vai ter uma redução de 70%. Para a pessoa física. Para a pessoa física e jurídica também. Para as duas pessoas, né? E a pessoa física, além de ter a redução de 70%, ela também tem o redutor social, quando ela aluga para fins residenciais. Por imóvel, você tem a redução de R$600 da base de cálculo. Mas por que não faz logo, por que bota uma alíquota para dar desconto de 70%? Por que não bota logo mais abaixo? Sabe por quê? Porque é mais fácil você majorar a alíquota e diminuir o percentual de desconto. Contou, porque daí você vai manipulando o desconto no valor que você quiser. Então, a hora que o governo fala assim, peraí, eu estou te dando desconto de 70%, mas eu estou achando que está muito, ele vai diminuir esse desconto. É muito mais fácil ele aprovar. Entendi. Entendeu? Ele não mexe na alíquota. Porque ele não mexe na alíquota. Ele botou a alíquota lá em cima e depois ele vai diminuindo, aumentando, não sei o quê, de acordo com a necessidade. Exato. Por quê? Porque aí a lei... Que é mais rápido para poder fazer uma lei complementar, no caso? Tem os trâmites legais, né, que ele faz para redução, para aumentar a alíquota, para reduzir a alíquota, aumentar a alíquota, é muito mais difícil do que você reduzir ele aumenta só o redutor. Só o redutor. Entendeu? Então é só malandragem do governo. Então, né? Esses são os redutores, então, no caso... São os redutores, para 70%, vai ter redução de 70%. Lembrando que também, que o que diminui, né, a base de cálculo, as taxas de IPTU, de condomínio, isso reduz a base de cálculo. Já a questão, por exemplo, quando você fala em administração imobiliária, que é o valor, né, que vocês têm lá acordado, ele não é redutor da base de cálculo, ele é crédito, ele concede crédito, é diferente a forma de olhar, né? Então, hoje, se você tem, deu imposto a pagar de R$100 e você, imobiliária, emitiu uma nota e pagou de BS R$10, esse R$10 vai diminuir do valor a pagar, como crédito, não da base de cálculo. É muita coisa, né? Você tá doido. Fica tudo doido. Fica assim, por que não faz tudo do mesmo jeito, né? Então, né? Essas são dos nossos desafios esse, é você entender que momento que você vai usar a redução de base de cálculo, que momento que você vai usar o crédito, né? Essas situações. No caso, então, tem uma tendência, então, dos locadores repassarem o custo quando tiver, né? Quando alcançar, né? Porque tem locador que a gente tem um imóvel só, tem pouco valor e tal, né? Eu fiz um levantamento, inclusive, na imobiliária lá, eu tenho muitos, assim, 70% tem 2 imóveis, né? Muitos imóveis Minha Casa Minha Vida, muitos imóveis de R$2.000, R$3.000, que não excedem o limite, né, mensal, digamos, não excede o limite que para poder pagar a CBS e IBS. Mas, enfim, vai ter que declarar, vai ter que, né, tem aquela outra questão que ele tem que declarar caso ele atinja lá o limite de 5 mil, né? Ultrapasse os 5 mil de renda, né? Somando a renda que ele tem, porque soma a renda do aluguel mais a renda dele, né? As rendas tributáveis, todas as rendas tributadas, né? Se ele é aposentado ali entra, todas essas Mas do ponto de vista de CBS e IBS, eu vi lá, mais ou menos 70% não vai ser contribuinte, não vai né? Ser contribuinte, né? Então, agora aí, 30% vai ser. E aí é o ponto que às vezes as pessoas falam assim, mas então compensaria eu ser pessoa jurídica. É uma situação a analisar. Sim, tem que fazer conta, né? Tem para ter ponto médio que compensa você migrar para essa pessoa jurídica. Para migrar para ser pessoa jurídica ou não, porque às vezes realmente compensa. Tem que fazer uma análise, daí é onde entra o Econte, né? Para fazer essa análise para você. E fazer no meu ponto, né? Hoje, como você falou, né? Questão de visão de futuro, né? Como eu quero ter renda de aluguel e estou trabalhando para isso, então eu quero ter mais de 3, 4, eu quero ter 10, 15, 20, 30 imóveis, né? Então, para mim, naturalmente, em algum momento vai ser. Então, já preciso começar a me organizar, né? Hoje eu já me enquadro, no caso, já teria que ter, né? Mas cada vez mais, porque a minha ideia é ser rentista de aluguel. Então. E às vezes a gente brinca lá até no escritório e fala assim, eu gostaria de pagar 1 milhão de impostos por mês. Porque se eu estou pagando é porque, óbvio, eu estou faturando, né? Então, essa questão, né? É bom poder pagar, porque você está ganhando dinheiro, tudo bem, mas dá raiva pagar para o governo que a gente já sabe, não vou entrar no método político que não compensa. Não vamos chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu tô preocupado porque eu vou ter que fazer uma malabarismo danado com os proprietários lá, né? Para poder fazer ajuste de contrato. Ajuste de contrato. Alguns vão ter que fazer revisão contratual para poder repassar o valor do imposto, né? E essa questão do repasse, a gente também discute sobre isso, fala, isso é tudo questão de mercado. Será que o cliente lá vai conseguir absorver também isso, né? Sim. Então, já tem, assim, por isso que tem que analisar cada caso. Vai ter imóvel que já tem a margem de repassar, porque ele já está abaixo do valor de mercado. Porque na alocação de imóveis, nós temos o reajuste do aluguel anual, que já está estabelecido em um contrato, que para residência
A gente usa o IVAR, que é o Índice de Variação de Aluguel Residencial, da FGV também. A gente parou de usar o IGPM, que deu aquela loucura na pandemia, né? Paramos de usar. E o IPCA no imóvel comercial. Então, esses são os reajustes normais que a gente faz anual. Mas é possível, ao longo do prazo aí de 3, 4 anos, o imóvel alugado, ele ficar defasado, porque às vezes a inflação, o reajuste não acompanhou né, o mercado, né? A evolução do mercado. Às vezes teve algum boom na cidade, no bairro, etc. E aí é possível fazer revisão contratual, né? Então vai ter alguns imóveis que já estão defasados, já estava na hora de fazer uma revisão contratual, ou o reajuste não foi feito adequadamente, enfim. Então por isso que assim vai ter que ser caso a caso, né? Igual você falou, também ver se o locatário vai suportar, né? Se vai suportar. Às vezes compensa você absorver esse imposto. Às vezes você divide isso, um absorve uma parte, outro passar, absorve outra né? parte, né? Então, quer queira ou quer não, vai gerar uma demanda para imobiliário também. Não é só pegar e gera imposto e paga para lá, paga para cá e acabou. Não, é entrar em negociação. Sim. Tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, nas negociações do GPM, que deu 30% na loucura. Foi. Né? Que é o pessoal querendo reajustar 30% e o cara não aguentava, o locatário. Vamos ter que ver isso agora, né? Pontualmente, em cada contrato, vendo como é que a gente vai fazer. Eu não queria mexer nisso, não. Bem, esse ano a gente está com bastante desafio na venda, eu não queria trabalhar nesse ponto da locação, mas não vai ter jeito, não. Mas 2026 é o ponto, é o momento de você já fazer o que tem que ser feito para que 2027, quando já começa a cobrança, já tá tudo certinho, tudo redondinho. Se deixar para 2027, já perdeu o timing ali de organizar o que precisava organizar, de rever, às vezes, no contrato que precisa rever, né? Então, tem que ser esse ano, né? Então, que o locador pode se preparar, revendo os contratos. Analisando se nesse ponto médio, se ele já se enquadra na pessoa jurídica. Para poder já ir mudando, migrando, né? Se já tiver, já faz a constituição da empresa, já passa, né? Os imóveis, tem que verificar toda essa questão de transferência de bens e tal, né? Então, é uma hora por isso que eu falei para você, 26, agora é o momento de fazer isso, para não esperar. Mas é muito curto, não é não? Só um ano só para fazer tudo isso? Assim, na verdade... Um ano, pelo menos o governo já deu um ano para você adaptar, que é a transição, mas mesmo assim eu acho pouco, né? Eu acho que por isso que eles colocaram gradual, né? Para que não fosse de uma única vez tudo isso, mas eu falo a questão da cobrança, mas a adequação vai ter que acontecer mesmo, né? Não tem muito por onde correr, né? Entendi. E quando você fala migrar para a empresa, todo mundo fala de hold, tem que ser hold, tem que ser que tipo de empresa... Então, é casa a casa. Porque a holding, na verdade, você tem que ver o número de patrimônio, o tamanho do patrimônio que você tem, né? Porque a holding, quando a gente fala em holding, a gente pensa muito em sucessão patrimonial. É o que ela vai facilitar. Falar, eu vou abrir uma holding que eu não vou pagar imposto. Não é verdade. Ela é uma empresa normal, vai pagar os mesmos impostos de uma pessoa jurídica que não é uma holding, né? Que, na verdade, a holding também é uma pessoa jurídica, mas... Né? Então, não é casa a casa. Vai facilitar a questão de organização, de distribuição de lucros, de sucessão patrimonial, mas ela não tem um milagre, ela não vai falar assim, não vou abrir uma holding que eu não vou mais pagar imposto. Então, a gente analisa de casa a casa se vale a pena, né, abrir uma holding, se vale a pena você ter a pessoa jurídica, né, normal. Pode ser uma pessoa jurídica normal sem ser holding, sem ser holding, pode ser normal sem ser holding. Não necessariamente tem que ser a holding. Não. Agora, a holding vem com outros benefícios, além do imposto lá, outros benefícios. A questão hoje que a gente mais fala é da sucessão patrimonial, né, que você nunca sabe, né, que pode acontecer, então já tá ali, blindado não, mas já tá mais fácil de você fazer a sucessão dentro dela, né? Entendi. Você já estabelece dentro da criação da holding os critérios da sucessão, no caso. E aí os familiares que fazem parte já integram o capital da empresa e vai continuar. Acontece de eu faltar, a empresa vai continuar normal, o recebimento dos aluguéis normal. Não tem que fazer aquele inventário, aquela coisa toda. Não, daí fica tudo muito mais tranquilo, né? Porque são cotas, né? Não tem... Entendi. Eu já tô começando a fazer algum aditivo contratual na imobiliária, de proprietário que já se antecipou, já levou para a empresa. Na verdade, assim, já tinha empresa aberta, mas não tinha levado os imóveis ainda. Aí com a reforma tributária, acabou de se organizar e está mudando. E aí a gente está estruturando tudo. É um trabalho dobrado, mas enfim, vamos nos organizar para poder adequar isso aí. Então, considerando que tem o crédito tributário e é o crédito que compensa pegar a nota fiscal de tudo? É o crédito que vai me... o crédito, quando você utiliza o crédito, que as notas fiscais vão te trazer o crédito. Porque o Caio Lobo, que teve aqui conosco, inclusive, também, você lembra que a gente fez um evento lá na CIA? Sim. Que é o incorporador, até faz uma menção aí, obrigado, Caio, pelo apoio. Ele falou exatamente isso na palestra, que o incorporador vai mudar, né, a gente vai falar ainda sobre a venda, né, mas o incorporador, o construtor, que se organizar e que
pegar nota fiscal de tudo, que foi aquele cara que já tá organizado, né? Que trabalha dentro da lei, tem nota fiscal de tudo, compra tudo com nota, etc e tal. E depois ele vai ter os redutores, né? Desse crédito aí que você falou, né? Ele até falou isso, ó. Vai ficar bom para quem tá organizado. Vai aumentar o tributo e tal, mas quem tá organizado não vai sentir tanto ou talvez não sinta, porque você vai ter os créditos, tal. Naquela época eu não soube, agora começou a encaixar o porquê. Porque já como ele é não cumulatividade plena, então o que já foi pago não precisa ser pago de novo. Se você tiver, mas aí para que isso aconteça, você tem que estar organizado. Como que você vai fazer um lançamento, você vai utilizar um crédito se você não tem nenhum tipo de controle, se você não tem como apurar, entendeu? Então tem que ter essa apuração, tem que ter tudo certinho para você poder utilizar os créditos. Por isso que a gente fala sempre, organização. O crédito é no próprio imposto que eu vou pagar, no caso. Que é isso. Então, o crédito que eu paguei lá eu paguei um imposto, gerou um crédito para mim. Exato. Você comprou um produto, né? Estamos falando da construção. Você compra um produto e naquele produto você pagou, lá, a empresa que te vendeu, ela pagou IBS e CBS de R$50. Então, esses R$50, ele vai ser repassado para você, né? Assim, tem várias situações que depende se ele é contribuinte IBS, CBS, se ele paga por dentro, se ele paga por fora, mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento porque é bem complexo, né? Mas assim, é o que a não cumulatividade plena traz, que o que já foi pago você não paga de novo, você vai se utilizar. No final, você vai pagar carga, vamos dizer que eles vão dar 27,5% de alíquota, você vai pagar 27,5%, mas você vem se reduzir, vem se creditando do todos que já aqueles foi pago. Descontando aqueles créditos que eu recebi. Então você já pagou lá 20%, você vai pagar só os 7,5%. Entendi. É aquilo que a gente falou, né? Caso com aquela situação que a gente falou que um vai entregar o outro, porque eu vou exigir a nota fiscal para poder diminuir o meu tributo também. Seu crédito. O meu crédito. Eu quero meu crédito. É que até lá, quando a gente falou lá do nosso simpósio, sobre a questão do gás, né? Que vai receber, que vão ter lá os fatores lá de... como é que a gente falou que eles vão receber de volta as famílias que estão cadastradas no Cade Único, eles vão poder se creditar dos valores que eles pagarem, né? De BSBS. Então, eles também têm que ficar nessa situação, né? O quanto que ele consome, tá dentro do que ele declarou que ele tem de renda, né? Então, uma coisa vai sempre entregando a outra, vai ser sempre muito, muito amarradinho, né? Vai demorar um pouquinho para o pessoal adequar isso aí, viu? Eu acredito, igual você disse também, não vai ser o ano que vem que vai todo mundo ter isso, né? Vai pegar todo mundo, vai ser todo mundo fiscalizado. Também acredito que não, vai ter um tempo, mas está muito mais perto que longe. E a dedução, no caso agora, falando da locação, a dedução para o locador, ela funciona quando ele pode provar que teve uma despesa no imóvel para poder deduzir o imposto. A receita, no caso. Que reduziu. Tipo, eu tive uma despesa de manutenção, de alguma coisa no imóvel. Eu junto a nota fiscal do calheiro. Exatamente. E vai diminuir minha receita, logo eu vou pagar menos imposto. Vai pagar menos imposto. Porque senão eu vou estar pagando o imposto sem, né? Então, por isso que eu tenho que pegar a nota fiscal dele também. Para reduzir. E aí que é consequente, porque hoje você faz muitas vezes reparos e não pede nota fiscal, e ele não emite, então o que vai acontecer? Vai ser uma cadeia mesmo, você vai solicitar que ele emita porque você quer se creditar. Então, nesse ponto, os prestadores de serviço também vão ter que se organizar para emitir nota. Vai emitir nota fiscal. Não vai ter de onde fugir. Não. Então mexeu com todo mundo. Mexe com todo mundo. Não tem pra onde correr. Eles vão se organizando daqui, pedindo que você vai juntando documento para se creditar, e é óbvio que você vai pegando os documentos para se creditar. Então você vai pedir para que emitam para você o documento, né? Se não emitir, você não tem o crédito. Então você aí, prestador de serviço, pedreiro, carpinteiro, calheiro, se você não emite nota fiscal, você vai ficar fora do jogo. Vai ter que emitir nota fiscal de tudo, porque o pessoal vai te exigir. Se você não tiver, vai ficar fora, né? Vai. Não, temos que aí começa a gente tem um sistema, né? Um serviço que a gente oferece para os nossos clientes, que é a análise de fornecedor. Porque isso vai ser importante também. Eu vou analisar de quem que eu vou comprar agora. Eu vou comprar de quem me dá o crédito e quem não me dá o crédito. Entendeu? Então, também tem isso. Então, já os prestadores de serviço, eles vão ser analisados. Fala, eu vou prestar serviço, vou tomar serviço seu que você me dá crédito, ou você não me dá crédito, eu vou tomar serviço da Sony que me gera o crédito. Sim. Então, vai ser um diferencial, né? Então, quanto mais organizado o cara, mais rápido ele organizar, mais ele vai se diferenciar. Exatamente, vai ser diferente. Então, vai ter essa análise, né, para quem presta aí serviço para empresas maiores, né, que vai ter essa diferença, sim, vai ter eu tenho falado essa questão de que
que foi criada uma forma para que um entregue o outro, para que a pessoa queira pagar imposto, porque, né? E o pessoal acho que não entendeu ainda. Eu falei, cara, não vai ter jeito. Em algum momento a gente vai ter que todo mundo se adequar, porque quem estiver fora vai ser estranho. Vai ser. Vai ser um estranho, não vai ter como. Né? Porque o você próprio mercado o estranho vai ter, tirar. O estranho vai ter que fazer comum com outra pessoa que é estranha igual ele. Assim, não vai casar. A maioria vai se regularizar porque vai ser necessário. Porque o mercado vai tirando, né? Então, se você adequa, ou você tá fora, como dizem, né? Então, vai ter que adequar. E aí, eu falo assim, as coisas vão andando, né? Meu pai sempre falava assim, que no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Vai andando, vai se encaixando e vai e absorvendo isso. Mas aí, no caso, a pessoa física tem crédito também? Não. A pessoa física não tem crédito, não. Ela vai ter dedução também. Vai ter dedução. Se ela é dona do imóvel locadora lá, ela pode ter dedução. Vai ter dedução na hora de você entregar, por exemplo, o imposto de renda, a gente entrega umas obrigações, às vezes os clientes nem sabem, né? A gente entrega uma DIMOB, né? Hoje, você já tem conhecimento que você é da área, e na DIMOB a gente coloca as despesas que tiveram, a receita que teve. Então, a gente também, o escritório também acaba entregando quem pagou o aluguel, quem recebeu o aluguel. Através da DIMOB, ela vai continuar, normal, né? Então, lá a gente vai lançando o que é despesa para pagar, para deduzir. Hoje, como deduz o imposto de renda, vai deduzir. Essa dedução já tinha, né? A única coisa que entrou foi o crédito. Foi o crédito. A dedução não mudou, a dedução já tinha. Só é importante saber a diferença entre um e outro, no caso, e outro, né? E aí o crédito vai para as pessoas jurídicas, né? Entendi. Pessoa física não vai ter essa questão. A dedução já tinha, o crédito é um fato novo, né? E não tinha crédito antes? Já tinha lançamento de crédito? Não, crédito não. O crédito é novo. No crédito é novo. Porque o imposto é novo, né? O imposto também não tinha, né? Sim. Então ele vai... E o redutor também é novo. O redutor também. É o redutor que vem dar uma amenizada na alíquota, né? Porque fala assim, nossa, eu vou pagar 27.000% agora, além, né? Vai dar o imposto de renda, vai dar quase 50%. Não, porque tem o redutor. Redutor de 70% da alíquota. Entendi. Tá começando a clarear um pouquinho. Mas não é tão simples, não. Tem muitas novidades, o tempo todo a gente tem que realmente estar, né? A gente consegue tem uma calculadora já para poder entender esse ponto médio? Tem, a gente tem algumas, né? Nós não temos usado ainda muito, porque nós estamos mais focados em entender primeiro, né? Aí a hora que a gente tem a demanda de, vamos calcular, vamos ver como é que vai ser, já existem calculadoras para saber até quanto que você vai pagar, como que vai afetar a empresa, a nova tributação, já tem calculadora para isso. Porque, assim, você falou, a alíquota vai vir ainda, o fator vai vir ainda, sei lá o que, tudo mais. Aí a pessoa também não pode nem se programar de abrir a empresa antes, porque não sabe que vai ser. Não, ela vai ter que identificar o que para ela, hoje, no cenário atual, né? Hoje, no cenário atual, o que compensa para mim, pessoa física ou jurídica, porque o cenário não vai ser diferente com relação ao que já tem hoje, né? Vai só aumentar a carga mesmo. Se no cenário atual hoje compensa ser pessoa física, ótimo, vai ficar na pessoa física. Né? Se já não compensa, já tem que migrar para pessoa jurídica. Não, mas só do ponto de vista dos 3 imóveis, 240 mil. 240 mil. Eu não consigo saber isso de tributo, quanto que eu vou pagar, como é que para saber se eu fico na pessoa física ou jurídica. Não tem ainda. Não, hoje você vai fazer o cálculo, por exemplo, a gente faz o cálculo dos impostos federais, né? Do PIS/COFINS, contribuição social e RPJ, e do imposto de renda. Porque a pessoa jurídica não paga imposto de renda. Sim. Né, não paga imposto de renda, né? Paga imposto de renda lá, o RPJ, mas é diferente, né? Sim. Então ela tem a alíquota já embutida, né? No caso, se ela botar o aluguel dela, o locador botar o aluguel lá, e vai distribuir lucro, no caso. Vai distribuir lucros. Aí tem aquela regrinha até 50 mil. Até 50 mil mês, ele é isento. A partir disso já paga também a retenção mensal. Que é de 10% já, do valor que ultrapassar 50 mil mensal. Que passar, né? Não, na verdade não, você vai pagar os 10% de todo o valor, né? Mas se passou de todo o valor? Já paga de todo o valor, mas se ultrapassou R$1.000, você vai pagar em cima dos 51 mil. A retenção. E depois faz o ajuste. No outro ano você vai fazer o ajuste. Eu paguei a mais? Vou restituir. Né? Eu não paguei, eu paguei, não paguei o suficiente, vai pagar a diferença. Já no ajuste, né? Mas hoje já a retenção mensal já é realidade, já acontece. Entendi. No caso, igual a gente vendeu lá os hotéis Ibis lá, né, que o Ibis por exemplo, é uma empresa, né, o cara tem uma rentabilidade, mas aí vai ser distribuição de lucro porque ele é sócio da empresa, né? Sim. Mais ou menos a mesma coisa para quem tem rentabilidade de imóvel na locação, vai distribuir lucro. Se for até 50 mil, vai ser isento. Vai ser isento. Mas vai ter os impostos normais da empresa, da pessoa jurídica. Sim. Não vai sair disso, né? Que ainda é muito menor hoje do que a alíquota do imposto de renda, né? Entendi. Da pessoa física. E na venda de imóvel? Antes de falar sobre a venda de imóvel, quero falar mais um pouquinho sobre os patrocinadores.
É mais difícil a venda? É mais difícil. Mais difícil ainda? Não sei se é mais difícil, é porque como a gente tá tão focado na locação, né? A gente não olhou muito ainda pra venda, né? Pois é, até falei, a Mazzuti não me falou nada, não chegamos a conversar sobre isso, mas ela não comentou nada, não sei se está bem tranquilo, organizada, até vão lançar um novo empreendimento agora, e certamente vão ter que se adequar, né, porque vão lançar esse ano, então vão ter que se adequar. Não conversamos a respeito, mas eles devem estar aí nos próximos dias, a gente vai ter um papo sobre isso também. Mas antes de falar sobre o impacto da reforma tributária na venda de imóveis, eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores, Fortelux, meu amigo Anderson, Miriam, o Felipe lá, ali na Avenida Jamari, você quer comprar móveis, decoração, cortina, persiana, os caras são fera lá. Eu penso que é a maior loja, a estrutura que eles têm lá é impressionante. E tem um bom serviço, então eu recomendo aí Fortelux, grande parceiro, obrigado pelo patrocínio de vocês. Fibracom, que é da Mariana lá e do Matheus, meu amigo Romeu também, grandes parceiros, provedor de internet ali localizado no Lago do Jardim Europa. Uma das maiores provedores de internet da cidade. Muito obrigado pelo patrocínio. Recomendo aí também a Fibracom. E os meus amigos lá, Mazzuti Consultora Incorporadora, grandes parceiros, grandes apoiadores, e em breve estaremos juntos aí mais uma jornada louca aí de fazer um novo lançamento aí. Eu tô ficando já perdendo o restante, os últimos fios de cabelo que eu tenho. Pensando como é que vai ser esse lançamento aí. Tô ansioso. É muito legal. Ali na JK, do lado do Monteiro Lobato aí, se você não tá sabendo, passa ali, você vai ver um outdoor ali. Novo empreendimento da Mazzuti, em breve, mais novidade para você aí do nome do empreendimento, quantidade de apartamento, como é que vai ser, já a gente vai passar para vocês aí novidades. Vamos lá, na venda, muda alguma coisa para aquela pessoa que tem um ganho de capital? Então, o ganho de capital não mexeu, porque o imposto de renda não foi alcançado pelo IBS-CBS, vai continuar da forma que estava. Mas o ganho de capital, agora vamos falar do ganho de capital na venda de imóvel. Como é que ele funciona hoje? Então, o ganho de capital, quem vai pagar sempre vai ser a pessoa física, né? Sempre não, né? Vamos falar de pessoa física, na verdade. O ganho de capital da pessoa física, ele é 15% sobre o ganho do imóvel. Então, se você tem imóvel... A diferença, tem imóvel de 100 mil na sua declaração e você, né, não vendeu ele por 200 mil reais, então o seu ganho de capital foi 100 mil. Você vai pagar os 15% sobre os 100 mil reais. Tem redutores também, tem o que você pagou de comissão, a Receita Federal, se é um imóvel muito antigo, ela tem as atualizações dela, né? Mas a gente já leva em consideração os 15% sobre o ganho, sobre a Via de regra é 15%. Aí você tem que analisar caso a caso. Sim, caso a caso, mas aí Porque eu vi que tem uns imóveis que é muito antigo que você vai reduzindo bem o fator do Isso, né? Sim, se ele for muito antigo, a Receita ela já considera a valorização, né, do imóvel, e aí ela paga um valor menor, mas a gente já tem o sistema, a gente já lança tudo dentro, já vai direto para a Receita Federal, então a gente evita aqui surpresas, né, depois ali na hora de calcular o imposto de renda. E quais são os casos que tem a isenção lá porque vende o imóvel, a pessoa que vendeu para comprar outro imóvel? Então se ela vendeu o imóvel e aplicar o valor na compra de outro imóvel até 180 dias, ela também não paga imposto. Qualquer imóvel? Sendo o único imóvel que ela tem. Se ela tiver um único imóvel, vendeu e comprou um outro, ela não paga até 180 dias. Então a regra, ela tem que ter um único imóvel, vender e comprar outro do valor maior, igual ou maior. Igual ou maior. Se ela comprar um valor... de 180 dias. Se for menor, ela vai pagar da diferença. A diferença. Entendi. Né? Aí, nesse caso, tem que ser um único imóvel. Não tem regra de 5 anos? Então, existe uma outra regra. Se você usou esse benefício nos últimos 5 anos... Qualquer imóvel, no caso? Não sendo rural. Não sendo rural, né? Imóvel urbano. Rural, tá. Comercial ou residencial? Então, essa regra de 180 dias só vale para residencial? É só para residencial. E essa regra, a outra regra de isenção, que é até 450 mil... Qualquer tipo de imóvel. Ele sempre vai falar para você imóvel residencial. Entendi. Você usar ele nos últimos 5 anos. Então, a isenção então tem duas formas de ter isenção. Uma de aplicar em 180 dias e a outra de ser o único imóvel em 5 anos, um único imóvel vendido. Entendi. Até 440 mil. 440 mil. Aí fora isso, tem os redutores devido ao tempo do imóvel. Sim, aí vai ter a atualização da receita que ela vai utilizar, né? Se for um imóvel muito antigo, mas se você for pensar que é um imóvel muito antigo aqui, a gente tem imóvel de 15 mil reais, que hoje vale 500 mil reais. Entendi. E aí a atualização dela não é muito relevante. E no caso do CIB, no imóvel, na carteira de imóvel, como é que vai funcionar isso? Porque assim, eu vi muita gente preocupada em escriturar o imóvel quanto antes, preocupada com o CIB, porque vai ter atualização de valor, porque vai ter o cadastro, etc. O cara com receio de ter um imóvel lá que está declarado lá um valor de
100 mil, que ele pagou por 100 mil e valorizou demais, e agora com o CIB vai atualizar. Vai ter uma atualização dos imóveis, do valor dos imóveis através do CIB? Então eles falam do registro do bem. A gente ainda não sabe como é que vai ser essa questão do valor. Porque hoje, se você olhar na prefeitura, o imóvel, ele não condiz, né? Com de que fato ele tem valor. Então, não sei te falar ainda como que vai ser com relação à questão dos valores, né? Mas se houve uma atualização, de fato, eu não vejo que seria ruim, né? Porque se o imóvel atualizou mas aí a Receita vai regulamentar. Como que eu vou lançar isso no imposto de renda? Não, porque aí o cara até achou assim, não, então vai ser bom, porque se lançar o CIB, eu tô com o meu imóvel declarado lá por 100 mil, tá defasado. Eu tenho esse valor pago, declarado, beleza. Exato. Vai colocar o CIB lá para atualizar, vai atualizar para ele para 1 milhão, eu vou ganhar então essa valorização assim, sem ter que pagar o ganho de capital, vai atualizar o meu patrimônio? Olha, Cássia, eu vou falar para você, eu não sei, ainda não posso te falar isso, como é que vai funcionar, porque a gente também não tem essas informações ainda, como é que vai ser. Isso vai ser conforme vai acontecendo. Mas eu acho que é difícil, né? A Receita facilitar um pouco, né? Para você pagar menos imposto. Tá difícil de entender isso, de achar que vai acontecer dessa forma, né? Eu acho que ele vai te dar pode ser que ele te dê uma opção, igual o ano passado eles lançaram aí, você podia atualizar o bem, mas tinha que pagar um imposto. Eles podem, de repente, lançar dessa forma, você pode atualizar o valor, mas tem que pagar tanto. Então, entendeu? Então, eles podem te dar essas duas opções ali, atualiza ou não o bem. E aí dá um desconto na tributação, né? Se você quiser regularizar a tua situação, mas paga um impostinho menor, mas aumenta. Eles fizeram isso, mas aí eles restringiram a venda. Você não pode vender o imóvel aí por 5 anos, eu não me lembro o tempo. E se você vender, você vai pagar a diferença. Então, sempre assim, né? Ele dá com a mão, mas tira com a outra, né? Sempre tem uma contrapartida, no caso. Sempre tem a contrapartida. Infelizmente. Né? Então, tem isso. E com relação à questão da venda na pessoa jurídica, vai continuar da mesma forma. O que vai mexer vai ser na pessoa física, né? Na venda da pessoa física. E também tem aquelas regras de se vendeu nos últimos 5 anos o imóvel, se vendeu mais de 3 imóveis. Então, vai ter também uma regra com relação à venda, né? De isenção ou não. Pessoa física, então até 3 imóveis vendidos não vai ter adicional. Não, e aí também, porque acontece, para não caracterizar um comércio. Se você começa a vender muitos imóveis, entende que você não é pessoa física mais, que você estava fazendo a compra e venda dos imóveis, então não é mais pessoa física. Porque então, na pessoa física, se passar de 3 imóveis, vai ter o CBS e BS. Sobre o valor total da venda? Hoje nós não temos essas informações também, mas aparentemente vai ser sobre o valor da venda, né? Então, você, construtor, fica ligado, vai ter CBS e BS, vai ter tributação adicional para a pessoa física que vende mais de 3 imóveis por ano. Então, se você está produzindo casa para vender no Minha Casa Minha Vida, qualquer outra linha de crédito, aí junto com a Caixa Federal, e você está fazendo mais de 3 casas, fatalmente você será tributado nos próximos anos aí com imposto adicional. Na verdade, Cássio, eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que é 3 imóveis nos últimos 5 anos, não é também por ano. Porque se você entende que se ele faz imóvel para vender, ele já é habitual, já é uma forma, é um comércio. Sim. Não entendo que seja mais pessoa física. Pessoa física você tem uma casa, você mora nela, né? Vou vender, vou comprar outra, até pela questão né, de você reaplicar o dinheiro e não ser tributado. Mas eu acho que nessa questão de quem compra e vende, ela já não é uma pessoa física, ela já é uma forma habitual de comércio. E aí vai incidir BS-CBS. Tem até uma discussão no Cresce em relação a isso, que a gente tem construtoras que querem burlar para não contratar o corretor de imóveis, né? Aí ela fala, não, eu estou vendendo meu imóvel próprio. Aí tem um entendimento até que o imóvel, que é o imobilizado lá, né? O imóvel da construtora que ela tem para alguma finalidade e tudo mais, beleza, esse é o patrimônio dela, ela pode vender, não precisa pagar corretagem nem nada, não precisa contratar corretor, né? Mas considerando que ela está vendendo o estoque, que é o produto que ela está produzindo para vender, que é o negócio dela, né? Não é o imóvel dela que ela tinha lá imobilizado, é um produto que ela fez para vender, é estoque. E sendo estoque, então ela tem que contratar corretor de imóveis para ficar legalizado, porque o corretor é o único profissional responsável que pode vender imóvel, né? E daí ela não poderia vender automático. Mas aí muitas vezes, não sei por que cargas d'água não conseguem aplicar esse entendimento para poder travar, né, essa questão da construtora vender direto, né? Para até preservar a nossa profissão, né? Sim. Reserva de mercado da nossa profissão. Seria mais ou menos a mesma coisa no caso, né? Eu entendo que dessa forma sim, né? Não é uma venda de um bem que é seu, é uma venda de um bem que você produziu justamente para isso, para esse fim, né, de venda. Teve uma confusão no passado que a Caixa começou a exigir a pessoa jurídica no imóvel Minha Casa Minha Vida. Aí depois de um tempo a gente entendeu que não é que
o imóvel tem que ser de propriedade da pessoa jurídica. Ele tem que ser produzido por pessoa jurídica. Ou seja, tem que ter o responsável técnico pessoa jurídica. Por questões legais, de garantia, etc., junto à Caixa, né? Mas agora, com tudo isso, vai fazer mais sentido você, construtor, ter uma pessoa jurídica, né? Para você se adequar nessa questão de imposto de renda, dessa nova reforma tributária aí. Então, você pode ser uma empresa proprietária do imóvel, normal, e também contratar uma outra empresa para executar. Senão, necessariamente, você tem que ser construtora. Você pode ser só uma incorporadora para ser a proprietária dos imóveis, para incorporar, para fazer os empreendimentos, e contratar uma outra construtora para executar para você. Então, lá na sua RT, lá vai ter lá proprietário, empresa X, empresa responsável, empresa Y, que é outra empresa que constrói para você. Ou você pode absorver tudo. Se incorporadora e construtora, como é a Amazote. Né? Que ela faz tudo, né? Ela tem como ela incorpora, como constrói, ela é dona do empreendimento, ela mesma executa, né? Então lá na RT tem a finalidade dos dois lá no caso, né? E você falando ali, eu pensando aqui na forma de executar a obra, se ele for pessoa física, ele não vai conseguir se creditar do IBS-CBS. Ele só vai conseguir se creditar se for pessoa jurídica. Mais um motivo para ele ser regularizado na pessoa jurídica, né? Então, os materiais que ele comprar com pessoa física, não vai ser acreditado. E com pessoa jurídica, sim. Então, é mais um motivo para você se regularizar e ser construtor via pessoa jurídica. Por quê? Você vai poder ter os créditos das notas fiscais do produto que você pagar, das notas fiscais que você receber. Então, você comprou lá cimento, tijolo, areia, mão de obra, tudo que você comprou, você vai ter que exigir nota fiscal, essa nota fiscal vai vir lá com o imposto, vai te gerar um crédito para quando você for pagar o teu imposto da venda da casa? Na venda da casa. Na venda da casa, você ser creditado, né? Você ter a redução lá do imposto por causa dos créditos que você teve no pagamento do imposto. É o que o Caio Lobo falou. Então, aquele construtor que estiver regularizado, né? Então, assim, não adianta você fazer isso na pessoa física. Sim. Sem ser na pessoa jurídica, né? E fazer tudo certinho com toda a nota fiscal. E com essa situação que a gente volta a falar da inteligência artificial, a Receita ela vai conseguir cruzar muito fácil a informação. Peraí, tá entrando esse valor aqui. Esse tanto de material comprado é pra quê? Entendeu? Por que o Acácio veio? Ele comprou tanto material na matéria de construção. Está construindo quantas casas? Uma casa? E aí continua. Então, vai ficar muito mais fácil de ter a fiscalização. E aí vão chegar as notificações. E aí a Receita Federal, igual eu te falei, ela nunca vem mansa, né? Vem aquele leão bravo, né? Sim. Maravilha, Sônia. Estamos chegando ao final. Deixa eu ver aqui o que a gente já tinha anotado aqui para te perguntar, porque você tem que me informar tudo. Nossa Senhora. Então, no caso, para o construtor, incorporador, se ele estiver com empresa, não vai aumentar o tributo para quem é empresa? Ou não vai aumentar? É para pessoa física com mais de 3 imóveis, é isso? Você fala da venda? A incorporadora, ela já vai pagar o IBS-CBS dela. Então, se ela estiver organizada e dependendo do que ela tiver de crédito, às vezes não reflete. Às vezes, né, não vai refletir. Por isso que a gente sempre fala de organização, de retenção dos créditos. E dependendo, ela não vai mudar. Né? Não vai dar um grande impacto. Eu acredito que muitas áreas vai sofrer um pouco de impacto, sim, porque é um imposto que não existe, né? Ele não existia. Ele foi instituído, né, o ano passado, a lei 214. Mas dependendo dessa questão da não cumulatividade, ela pode ser que ele não tenha muito impacto, não. Então, hoje, o que a gente tem que fazer é formalizar, se organizar, colocar analisar fornecedores, que a gente fala, o meu fornecedor que eu estou comprando, ele me gera crédito, ele não me gera crédito. Então, essas são todas as situações que a incorporadora vai ter que analisar. Entendi. Então, o negócio é organizacional. Organização. Verificar se o fornecedor, como é que vai ser, como é que não vai ser, se organizar dentro da estrutura abrir a empresa, mesmo. caso eu tenha pessoa física, estou construindo, me organizar, juntar a nota, aprovar tudo certinho, trabalhar tudo dentro da legalidade. E essa questão de nota hoje, tem sistemas que fazem buscas automáticas de nota fiscal. Mas eu vou lá e eu perco a nota, porque a gente sabe que a vida corrida e joga para dentro do carro e depois não acha mais. Não preocupa com relação de guardar a nota, preocupa com, óbvio que você vai ter que, né, assinar esse sisteminha e baixar a nota, que não é caro, é barato, mas preocupar em pedir para que seja emitida. Ou contratar o e-conte, né? Óbvio, né, gente, é que dá dentro, contrata o e-conte que a gente resolve essa situação, né? Que resolve tudo para você, ó. Vai pegar lá, buscar todas as suas notas lá, Sim. você não ficar doido lá. Não ficar preocupado, é uma preocupação, na verdade a gente fala assim, foca, né, no que você sabe fazer e terceiriza as outras coisas. Você vai ficar preocupado, eu vou guardar esse monte de nota aqui embaixo do braço. Não, terceiriza pro e-conte, que ele vai lá e baixa as notas. Na verdade, Sônia, isso aí são os conselhos dos sábios, dos coaches, dos profissionais, dos empreendedores, né? Você tem que ser bom naquilo que você faz e focar no que você é bom, né? E tem que ter os melhores ao seu lado, contratar os melhores para te dar assessoria, né? E ter boas assessorias e pagar por elas, naturalmente, né?
Porque daí você vai conseguir crescer, né? Voar, né? E é agora, importante. Querer fazer tudo, né? Fala, importante essa sua preocupação, né? Quando a gente conversou, de você entender o que está acontecendo, mas você não vai ser especialista. Sim, você tem que ser, sim. você vai ter que entender o que está acontecendo, entender as mudanças, mas ter sempre alguém ali que seja especialista nas suas dúvidas, ele vai te auxiliar, né? Então eu ainda até ia fazer um comunicado para todos os locadores, eu nem fiz ainda, porque eu falei, não, se eu fizer vai vir um monte de gente, eu não estou preparado ainda, não vou saber responder. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a relação de todos os proprietários, me qualificando, aprendendo, né? Além desse podcast, estou estudando também tudo aquilo que você falou, fui naquela palestra, juntando as peças do quebra-cabeça para ir agora com a relação, eu vou naqueles mais fáceis primeiro. Sim, vai já eliminando, organizar. né? Vamos eliminando. Depois eu vou nos tubarão, vou no peixe grande lá, que eu sei que é mais trabalhoso, né? Uhum. Mas nós estamos trabalhando já, a Deimóvel está preparada para enfrentar esse desafio. E você que é locador, que quer saber mais informações sobre a reforma tributária, pode falar conosco na Deimóveis, a gente faz uma conexão aí com a Econde também, quando você precisar. Se você precisar alugar o seu imóvel, tem mais informações aí a respeito disso, ou se você já é locador e quer saber como é que vai ficar, se a gente não te chamou ainda, você pode ter a iniciativa de falar com a gente também. Vamos começar aí para entender isso aí, montar uma estratégia para que você possa continuar alugando o seu imóvel aí e não perder tanta receita, né? Ou não perder nada, quem sabe, né? Cada caso é um caso. Em alguns casos a gente vai repassar o aluguel, em alguns casos a gente vai reajustar, enfim. Vamos ter que fazer todo um planejamento aí, pensando em cada caso, em cada contrato. Eu acho que o que não pode, né, é fechar os olhos pro que está acontecendo. Esse é o maior erro do locador, né? Agora é hora de... inclusive isso. Qual é o erro do locador? É fechar os olhos, assim, falar assim, não, deixa acontecer. Quando chegar eu resolvo. Já se organiza desde então, né? Já começa. Fala que a gente falou muito isso no simpósio, acho que eu falei umas 5 vezes. Não vamos deixar para 2027. Vamos fazer o que tem que ser feito em 2026. É trabalhoso, igual você disse, é trabalhoso, realmente é, né? A gente tá cheio de dúvidas, vocês vão ter dúvidas, a gente às vezes também tem dúvida, né? A gente tá todo dia vendo coisa nova, mas o importante é saber o que tá acontecendo, não fechar os olhos e resolver o que dá para resolver tudo em 2026. Entendi, Sônia, entendi. Eu tenho conversado com os colaboradores, ensinando eles também, porque assim, não depende só da gente, depende dos proprietários, mas tem que dar orientação para eles, né? Constante, né? Mas sempre que tiver alguma dúvida lá, eu vou com você, levo lá, se nos ajudar, vamos enfrentar essa onça aí. Com certeza. Esse leão aí, no caso, né? Esse leão agora, né? Vamos vencer isso aí, se Deus quiser vai dar certo. Você quer mandar alguma mensagem especial para os seus clientes, para os seus futuros clientes, para os locadores? Eu acho que essa é a hora. Agora é hora de parar, entender o que está acontecendo, procurar a gente, olha, eu me enquadro, eu não me enquadro, né? Se situar, aonde eu estou aqui nessa reforma tributária. E aí, a partir daí, tomar a decisão que for necessária. Eu posso ficar tranquilo que eu não sou contribuinte, eu sou contribuinte, é melhor a pessoa física, é melhor a pessoa jurídica, mas é se mexer. Desde já, então, dar o primeiro passo e procurar a gente, ou procurar o Acácio, que tem muitas informações, o Acácio vai procurar a gente, e aí regularizar o quanto antes. Maravilha, senhora, maravilha. Então, você que é locador de imóveis, você que tem imóveis para alugar, que está produzindo, tem muitos imóveis sendo produzidos na cidade, Sônia, a gente tem acompanhado aí muitas construções, a Aricampos está voando, está bombando na parte da construção civil. Você que está programando aí ser um rentista, ter imóveis de locação, ter uma renda passiva, recebendo aluguel, então se organize, procure a imobiliária, procure a Econde, nós podemos administrar o seu imóvel, a Econde pode organizar a sua situação contábil, colocar em dia, para que você não tenha dor de cabeça e você possa receber os aluguéis da forma correta, dentro da legalidade, pagando o menor imposto possível, de repente nem pagando, caso você não se enquadre. Mas se você não se mexer, não procurar ajuda profissional, não vai acontecer. Então, procure agora mesmo a Deimóveis e a Econde. Sônia, obrigado pela participação, legal, Cássio, pelo apoio bastante. De sempre. Vocês são um grande parceiro aí, já fizemos vários eventos, já fizemos muita coisa aí. Somos, além de parceiros, amigos, muito obrigado pelo apoio. E você, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe nosso podcast lá no Instagram, no YouTube, nós estamos lá presentes com alguns cortes, com conteúdo completo no YouTube. Curta, compartilha, siga lá os nossos conteúdos e até a próxima. Valeu!